Olá! Hoje a gente vai falar sobre um número que no mundo das finanças funciona quase como um juiz. Ele pode decretar o sucesso ou o fracasso de um projeto. O nome dele? WEC. E olha, apesar do nome parecer um pouco intimidador, a pergunta que ele responde é super direta e fundamental. Afinal de contas, qual é o verdadeiro custo do dinheiro para uma empresa? Certo, vamos pensar nisso. Toda empresa tem ambição, quer crescer, lançar produtos novos, expandir. E para tudo isso, precisa de quê? Capital, dinheiro. Só que esse dinheiro não cai do céu, né? Ele tem um custo. A grande sacada do AC é justamente essa. Ele nos dá uma forma de medir, de colocar um número nesse custo. Bom, para a gente entender o custo total, primeiro a gente precisa saber de onde vem esse dinheiro. De onde vem o combustível que financia a ambição de uma empresa? Basicamente, existem dois grandes caminhos, duas fontes principais que se misturam para fazer a máquina gerar. De um lado, a gente tem o capital que vem dos próprios donos, dos sócios. Em inglês, o termo é equity. São os acionistas que colocam dinheiro na empresa e, claro, eles esperam um retorno por estarem correndo o risco do negócio. Do outro lado, tem o capital de terceiros, ou seja, a dívida. São os bancos, os credores, gente que empresta dinheiro para a empresa e espera receber de volta com juros. Ok, então a gente tem o custo do dinheiro dos sócios e o custo do dinheiro emprestado. São expectativas bem diferentes, certo? Como é que a gente junta essas duas coisas numa única taxa? Um número só, que sirva de referência para a empresa. É exatamente aí que entra o WACC. WACC. A sigla significa Custo Médio Ponderado de Capital. E o nome já entrega quase tudo, né? Ele é exatamente isso. A taxa que mostra o custo combinado de todo o capital que a empresa usa. É como se fosse a régua da empresa, a taxa de obstáculo. Qualquer projeto novo, para valer a pena, tem que gerar um retorno maior do que essa taxa. Então, para simplificar ao máximo, o AC nada mais é do que a média ponderada do custo da dívida e do custo do capital dos acionistas. É a linha de partida. Se a empresa não conseguir um retorno acima do AC, ela na prática não está nem conseguindo pagar as próprias contas de financiamento. E o mais importante, ele representa o custo de oportunidade, ou seja, o retorno que aqueles investidores poderiam estar ganhando em outro lugar com um risco parecido. E ignorar o AC? Bom, as consequências são bem sérias. Investir em projetos que rendem menos do que essa taxa não é só um negócio ruim. É literalmente uma forma de destruir o valor da empresa, de queimar o dinheiro dos acionistas. É um jogo onde o empate já é uma derrota. Certo, a gente já entendeu o conceito, já viu por que ele é tão importante. Agora vamos fazer o seguinte, vamos abrir o capô e ver como essa máquina funciona. Para montar a fórmula do WACC, a gente precisa primeiro conhecer cada pecinha, cada ingrediente que forma esse número tão poderoso. São quatro blocos principais. Primeiro, o custo do capital próprio, que a gente chama de QI. É o retorno que os acionistas exigem. Segundo, o custo da dívida, o KD. É basicamente os juros que a empresa paga. Terceiro, os pesos, que nada mais são do que a proporção de cada um, quanto tem de capital próprio e quanto tem de dívida. E por último, o imposto de renda, que tem um papel bem interessante aqui, como a gente vai ver. Beleza. Com todos os ingredientes na mesa, chegou a hora de cozinhar. Vamos montar a fórmula do WACC passo a passo. Em vez de só jogar a equação aqui, vamos construí-la juntos, para a lógica por trás de cada parte ficar bem clara. A ideia central é bem simples, na verdade. O WACC simplesmente combina o custo do capital dos sócios com o custo da dívida. Só que, claro, não dá para só somar as duas taxas, né? A gente precisa levar em conta o tamanho de cada uma na história. E é por isso que a gente pondera. Cada custo é multiplicado pela sua importância na estrutura da empresa. Se uma empresa usa, sei lá, 70% de capital próprio e 30% de dívida, os custos vão ser ponderados por essas porcentagens. Isso já nos deixa bem perto da fórmula final, mas ainda falta um detalhezinho crucial. E pronto, essa é a fórmula completa. Agora, repare bem num detalhe importante ali do lado da dívida, aquele termo 1 menos T. O que é isso? Esse é o pulo do gato. É simples, os juros que a empresa paga pela dívida podem ser deduzidos do imposto de renda. Isso cria um benefício fiscal, o que na prática torna o custo real da dívida um pouquinho menor. Por isso, a gente precisa fazer esse ajuste. Ok, já passamos pela teoria, pela matemática, agora vem a parte que realmente importa, a prática. Por que, afinal, os gestores se importam tanto com esse número?
vamos ver como o WACC se transforma numa verdadeira bússola estratégica para tomar algumas das decisões mais importantes da empresa. O WACC é um verdadeiro canivete suíço. Para analisar um projeto novo, ele é a taxa de desconto que a gente usa para trazer os lucros futuros para o valor de hoje. Para saber se a empresa está indo bem, ele é a régua. O retorno está acima ou abaixo dele. E para os estrategistas, o jogo é tentar encontrar a mistura ideal de dívida e capital para minimizar o WACC. Porque fazendo isso, o valor da empresa é maximizado. No fim das contas, tudo se resume a regras bem claras. Para decidir se um projeto vai para frente ou não, a regra é: a taxa de retorno dele, a famosa TIR, tem que ser maior que o WACC. Simples assim. E para saber se a empresa como um todo está criando valor, a lógica é a mesma. O retorno sobre todo o capital investido, o ROIC, tem que superar o WACC. É um critério direto, poderoso, sem rodeios. Bom, o WACC parece a resposta para tudo, né? Mas, como toda ferramenta poderosa, ele tem seus limites. Não é perfeito. E usar sem entender essas limitações é arriscado. É como dirigir um carro de corrida achando que ele é um carro de passeio. Então, vamos ver alguns pontos de atenção. A primeira grande suposição do WACC é a estabilidade. O cálculo parte do princípio de que a estrutura de capital da empresa, ou seja, aquela proporção entre dívida e capital próprio, vai ficar igual. Se a empresa resolve mudar essa mistura de forma relevante, o WACC antigo já não vale mais, precisa ser recalculado. A segunda limitação importante tem a ver com o risco. O WACC reflete o custo de capital para o risco médio da empresa, para as operações normais dela. Agora, se aparece um projeto que é muito mais arriscado ou muito mais seguro do que o normal, usar o WACC padrão pode levar a uma decisão errada. O ideal nesses casos seria usar uma taxa ajustada para o risco específico daquele projeto. E essa limitação toda nos deixa com uma pergunta final para pensar. Se o WACC é uma média, como é que se avalia um projeto que foge totalmente dessa média? A resposta para isso mostra que, embora o WACC seja uma ferramenta indispensável, a verdadeira maestria em finanças não está só em saber calcular o número, está em saber quando e, principalmente, como adaptá-lo para cada nova decisão.